Olá, gente. Boa tarde, né? Boa tarde. Todas Boa bem-vindas. tarde. Boa tarde. Então, vamos dar continuidade aos Ok. nossos estudos, né? Nós paramos no capítulo 2, a separação e a expiação, na seção A Função do Trabalhador de Milagres, que é a seção 4, seção 5, né? E na página do livro aqui é 27, tá? Para quem está acompanhando aí e também para quem alguém possa ter o livro quando está vendo no YouTube, né? Então tá, por favor, Leila, lê para nós o parágrafo 4 até ler a seção 1, a seção 2 e a seção 3, que eu acho que é suficiente. Achou? Todos os meios materiais? É o Não. curador, Leila. É o 4, o curador que confia. Sim. Tá? O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro, enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Ótimo, tá bom aí. A gente já tem bastante assunto, né? Então, gente, antes de eu... vocês têm ideia do que significa a palavra prontidão? Porque, senão, aí dela a gente consegue entender o restante. Alguém quer falar? Por favor, Kátia. Na minha compreensão, prontidão é quando a pessoa está disponível, está aberta, né? Está pronta para servir, para fazer um trabalho, para o que se apresentar naquele momento. Ela tem prontidão, ela está querendo fazer isso. Pode ser, faz parte, eu acho que do significado dessa palavra. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se vocês fossem botar um sinônimo de prontidão para entender melhor a ação da prontidão, qual é o sinônimo? Você sabe o que é sinônimo, né? Eu sei que todo mundo foi para aula de português, né? Vocês pensariam em quê? Capacidade. Tá. Prontidão, está pronto a fazer aquilo, está hábil a fazer aquilo. Só numa palavra. Leila, né? Vai. Eu posso. Hã? Eu posso. Tá. Então, é que eu não consegui me fazer entender. Sabe, Eu entendo. aqui não está se referindo a pessoa estar autoconfiante, né? Que está fazendo essa leitura, por exemplo. Sim, não, é que ela dá isso. Mas eu entendo que prontidão aqui seria o sinônimo de presença. Entendeu? Dentro daquilo que a gente entende, do nossa forma de conversa. Né? Eu não estou falando que seja exatamente isso. Mas para a gente conseguir entender o que eu quero dizer, eu acho que a internet falhou. Vocês parou um pouquinho a internet, né? Ou não, né? Tá. Então, entenderam? Aí agora vamos de novo, né? Olha assim, ó. O curador que confia em sua própria prontidão, né, está colocando em perigo a sua própria compreensão. Como é que vocês entenderam? Ele fez um jogo de palavras aí, né? Como é que vocês entenderam isso? Ninguém vai falar? Leila. Por exemplo, no momento em que você fez a pergunta do sinônimo de prontidão, eu não fui baseada no que está escrito aqui, né? Eu fiquei distraída, digamos.
E aqui diz: a prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Então, quando eu confio naquele que a gente diz como eu, né? Eu, né? Eu, um eu separado, né? Um eu que não está na presença, então eu vou colocar, assim, em perigo essa compreensão, ter essa compreensão. Sim. Porque eu preciso estar nessa presença. A prontidão é essa presença de estar presente, né, ali no Criador, voltada para dentro, para ter a compreensão. Sim. É isso. É que assim, a frase fala assim, ó. Deu? Ou quer falar mais? Deu? Ó, o curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo, vocês vão entender agora, ó, está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Aí a ideia, ou seja, quando a gente está em presença, né, ou prontidão, você está vendo a sua mente, certa, vamos dizer assim, que seria a ideia da presença, ela está, né, colocando aqui, ó, em perigo a própria compreensão, a sua compreensão equivocada. Aí a gente consegue ver, né? Aí que ele fala assim: tu estás perfeitamente seguro. Ele quer dizer o seguinte: quando estás na prontidão, né, usando a mente certa, estando nessa presença, estás completamente despreocupado com a tua prontidão, né? Porque ele fala assim: mas mantens uma confiança consistente na minha. Na minha quem? Do Deus, do ser. É assim que eu entendi. Vou ler de novo se alguém quer falar alguma coisa diferente. Ó. O curador, que confia em sua própria prontidão, está colocando em perigo a sua própria compreensão, né? Porque a gente coloca em xeque a realidade, a gente coloca em xeque a nossa ilusão. É real aquilo? É verdade aquilo? Porque a gente não sabe muita coisa, gente, né? Mesmo que seja um pensamento mais ou menos legalzinho, ele pode ser um pensamento ilusório, né? Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado. A despreocupação é não ter pensamentos na mente, gente. Estar despreocupado é estar vivendo no momento presente. Porque quem é que é o preocupado? É o ego, né? A segunda natureza, né? Aí ele fala assim: com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Aí a ligação com Deus, com o Espírito Santo aqui também, né? No sentido de que às vezes, como eu disse, às vezes a gente fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão envoltos nesse trabalho todo junto com o milagre, né? Mas aqui é dessa forma. Alguém quer fazer o comentário? Ou não? Aí eu vou colocar, continuando o que a Leila disse assim, ó. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando, né, adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Entendeu? É isso, gente. É isso que ele quer. Eu entendi assim, né? Não tem prontidão. Aí a gente fica de cabeça para baixo. Não era assim que a gente era? Né? Tá bom? Alguém quer falar? Senão eu peço para outra pessoa. Por favor, ô Fernanda, você vai lá na sentença 4, né? Todas as formas, e lê até o final para nós. Tá sem microfone. Lembra que tem todo um processo. 110. Já demora um pouquinho, vai lá. De todas as formas da mentalidade disputa para o que não é certo são o resultado de recursos não aceitáveis. A expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma.
O texto ele ficou bem explicativo, mas eu vou ler de novo. Ó. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Vamos pegar só essa frase? Lembra o que é expiação? Desfazer um erro. Aí, olha aí, ó. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação. Espera que eu errei aqui. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. É isso. Não dá certo por quê? Porque nós não estamos expiando. Entender que a expiação é desfazer um erro. Cada vez que a gente não está desfazendo eu vou botar a palavra pensamento, mas entenda que é toda a nossa parte interna. Toda vez que nós não usamos um milagre, não usamos a ajuda do Espírito Santo para usar a ferramenta do perdão para expiar uma mente errada, não vai dar certo. Por isso que não dá certo. Não assentamos a expiação. Por isso que a gente tem que lembrar que os nossos pensamentos, mesmo que eles sejam, às vezes, aparentemente inocentes, eles causam, às vezes, danos. Então, eles têm que ser sempre colocados em xeque, estar em prontidão, né? Para ver se a gente não está com a cabeça virada. Até agora a gente está inteiro com a cabeça virada, né? Entendeu? Daí ele fala assim, ó, se tu aceitas, no caso, aceitas a expiação, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesmo. Esse resuminho aqui, na verdade, é uma frase-chave. Acho que a gente já aqui, do tempo que a gente está estudando, já deu para entender isso, né? Ou não? Alguém quer falar? Não? Pode continuar, então? Então tá. Kátia, lê para nós até a sentença 3, por favor, do parágrafo 5. A única? Sim. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. É um complemento ao que ele disse em cima. Ó. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Aí que a gente vai entendendo que é só a gente, né? Aí ele fala assim: isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Então, pensamento errado, milagre nele. Chama o Espírito Santo e usa uma ferramenta. É isso. Né? Então, por isso que quando a gente começa no início a tentar fazer esse trabalho, a gente pensa que primeiro a gente se dá conta que é louco, insano. Né? Aí a gente pensa que não vai ficar doido tentando não ser doido. Né? Porque é tanto pensamento, é tanta coisa que passa aqui dentro, né? Que aí a gente fala, nossa, não conta, né? Mas aí devagar. Né? Aí é o trabalho formiga, de tantinho em tantinho. Cada dia a gente acorda, se lembra que deve ser, né? Que deve estar na prontidão, que tem o Espírito Santo, né? Que tem tudo isso que a gente estuda aqui e vai todo dia fazendo o seu melhor. E aí nós ganhamos, nós aprendemos, né, com isso, ganhamos um conhecimento com isso. E aí começamos, por isso que agora a gente já está entendendo melhor o livro, porque a gente está praticando, está entendendo o que está sendo falado aqui. Daí ele diz assim, ó, uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Aí a gente descobriu a real função da nossa mente. Não é pensar à toa, não.
Vocês entenderam agora o que eu falei ou não? Eu fiz uma brincadeirinha, né? Mas é que às vezes a gente faz, né? Tá bom? Aí, por favor, Kátia, continua para nós. Acho que dá para ir até o final. Vamos lá. Negando. Tá sem microfone. A sentença 4, né? A partir da 4. Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que, então, lhe dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. Muito bom. Aí ele fala assim: negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em uma posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. E aí? Alguém quer falar? Vou ler de novo esse pedacinho, né? Negando a tua mente qualquer potencial destrutivo. Isso já deu para entender, né? E reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer, né, a confusão de níveis dos outros. Vocês entenderam aí? Como é que é? Me chamou a atenção aqui, né? Tocou no meu coração essa palavra reempossando-a, né? A mente, colocando ela no lugar certo. Isso, é tomar posse. Isso, posse do seu reino. Sim. Por isso que fala do reino aqui. A gente é estrangeiro no reino que a gente mora. O nosso reino. Ou seja, entendeu? É nessa ideia. Então, a gente vai fazer o quê? Negando a tua mente qualquer potencial destrutivo. Destrutivo, o que é? Julgamento, conclusão, né? Os 7 pecados capitais, né? Os equívocos constantes que a gente roda na mente, né? E aí, reempossando-a, né, dos seus poderes puramente construtivos, né? Construtivo significa dizer que é criado, né? Ou seja, é algo real, né? Tu te colocas em posição de desfazer. Aí, né? A confusão de níveis dos outros. Deu para entender esse pedaço ou ficou dúvida? Posso continuar a ler o outro pedaço? Ele fala assim: ó, a mensagem, então, lhes dá, né? A mensagem que dá para os outros, né? A mensagem que, então, lhes dás, né? Que você dá para os outros, é a verdade de que as tuas mentes são similarmente construtivas. Então, o que significa dizer? Que se você coloca a sua mente, se reempossa da sua mente, né? Ou de si mesmo, você tem como ensinar o próximo a fazer isso. Porque você não ensina o outro se você não for senhor do seu reino. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Daí ele fala assim, ó. E suas criações equivocadas, né, não podem feri-los. Ou seja, você ensina o próximo de que ele também tem um reino, né, que ele pode habitar no reino dos céus, como se diz, né, ou na paz de Deus, mas você tem que ensinar ele isso. E quando você faz isso com você, você tem como ensinar o próximo. E aí você ensina ele o mesmo que você sabe. Dessa ideia, vocês passam a usar a mente certa. É assim que eu entendi. Ficou dúvida? Aí ele fala assim, ó, afirmando isso, né, ele está dizendo que está afirmando aqui, ó, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado, né, e restaura a sua verdadeira posição como aprendiz.
você coloca a mente no lugar certo, que eu entendi assim, né? Porque a gente supervaloriza os nossos pensamentos equivocados. Então, a gente já entendeu que a maioria dos pensamentos que nós temos não são reais, são ilusórios. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca a ideia de que temos que aprender a usar a mente certa, somos aprendizes de uma mente certa. Né? Embora ela já esteja lá, mas a gente não consegue acessar ela completamente por conta disso. Né? Ficou alguma dúvida? Podemos passar para o próximo? Por favor, ô Leila, lê para nós até a sentença 3, que seria deve-se até a palavra iluminação. Parágrafo 6. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende nem tampouco cria, como com o instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado, que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. É a primeira vez que eu vejo essa palavra aqui. Então, vamos lá. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende nem tampouco cria. Deu para entender já, né? Eu acho que a gente já falou muitas vezes isso, né? Embora a gente... Agora é a ideia de que nós já entendemos isso no mundo da mente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Agora nós temos que não nos sentir um corpo, né? Então, eu não sou velha, né? Não sou doente, né? Essas coisas assim, né? Porque a ideia que nós temos é que um corpo, ele nasce, morre, e ele nasce e normalmente tem que morrer doente. Né? Ele começa, né? Ficar velho é ficar doente, ficar velho é ficar gaga, né? Ou seja, o tempo em si, a gente tem a gente determina na linha do tempo de vida, né? No mundo da forma, como é que a vida das pessoas é. A nossa vida, né? E como é a vida no mundo coletivo faz isso. Né? A gente nos dividimos em idades, dividimos... Tudo bem que isso realmente acontece, né? Né? E eu penso até que acontece por conta dessas crenças, porque eu penso que se não tivessem, tanto faz ser criança ou adulto, né? No sentido de já ter um corpo já formado, as relações seriam outras, de outra forma, né? Porque seria de ser para ser. Coisas que nós não conseguimos fazer isso constantemente. Daí ele diz assim, ó: como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz, que é a ideia que o espírito, né, está se reconhecendo. Então, eu vou falar dessa forma, ou seja, é como se a gente estivesse se reconhecendo, se reempossando, como diz aqui, né? Então, a gente ainda é um aprendiz, porque a gente não lembra mais. Esqueceu. Estava dormindo, estava morto. Né? Daí ele fala assim, ó: mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, ele fala assim, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Aí a gente entende, aqui que eu entendo assim, é que por isso que a gente tem que lembrar que o corpo, ele tem a função de meramente seguir o aprendiz, de meramente seguir a mente certa. Se o corpo não segue o aprendiz, se ele não segue a mente certa, o que vai acontecer com ele? Todo mundo aqui é esperto nisso. Sofrimento. Entendeu? Não é assim que é? É. Vocês estão conseguindo entender? Ele fala assim, ó: como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz, né? Então, lembrando, não somos esse corpo. O espírito está conectado a ele, porque a função do corpo é só ajudar o espírito, né? Porém, se falsamente dotado de iniciativa própria, né? Aí a mente errada usando o corpo. Ele fala assim:
segue o aprendiz, daí ele fala assim, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado, que deveria facilitar. Entenderam? Por isso que o corpo não tem culpa de nada, embora ele sofra. A gente tem a sensação no corpo, né? Aí ele fala assim, daí eu vou ler aqui, ó. Apenas a mente é capaz de iluminação. Né? A gente já entendeu isso, né? E entenda aqui que, né, a mente não é a mente que pensa, mas é a mente do ser, a mente certa, né? Daí eu vou continuar aqui só para o espírito já é iluminado. Ele fala assim, e o corpo em si é por demais denso. Daí ele fala assim, a mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo-o que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele, em direção à luz. Deu para entender, né? Eu vou ler de novo, né? Ó, viu? Ele fala assim, vou ler esse trechinho assim. Apenas a mente é capaz de iluminação. Lembra que essa mente que ele está falando aqui é a mente certa, né? Porque eu acho que fica mais fácil falar mente certa e mente errada, porque para nós ainda, nós nos confundimos, a mente errada em nós ainda muito entra na vaga da mente certa. Então, por isso que eu às vezes falo mente certa e mente errada. Né? Na verdade, só existe uma mente, a mente certa. Né? Mas ela é obscurecida por essa segunda natureza, que é o ego, né? Entende? Aí ele fala assim, ó, o espírito, né? Ele fala assim, já é iluminado. Isso não há dúvida nisso, né? Ele fala assim, e o corpo em si é por demais denso, né? Por isso que a sensação de peso, né? Por isso que agora eu vou fazer um adendo. Quando o espírito está mais presente em nós, nós nos sentimos mais plenos, mais leves, nós nos sentimos mais agradáveis, não é assim? Nos sentimos menos denso, né? Quando uma pessoa ela carrega 1 bilhão de preocupações, né? Aí botando preocupação como todo problema, né? Ela se sente pesada. Por isso que a gente entra em processos de tristeza, de vitimização, né, de insatisfação, todas essas coisas são o princípio dessa mente errada num corpo que já é mais rígido, né? Porque nós estamos na forma, e aí fica pior, né? Tem gente que tem tanta dor no corpo, não consegue nem mexer mais. Isso é a forma densa. Isso é a mente errada do corpo. Tá? Por favor, Leila. Compartilhando um pouquinho, Sara, dessa parte do corpo, né? A dor Sim. do corpo. Então, é a mente aqui na experiência, tentando colocar na prática a não identificação com o corpo. Tentando, aprendendo. Gente, olha, é aprendendo. Todo dia aprendendo a deixar assim, não identificação com a preocupação, a identificação com o medo do fazer, do ter que fazer, e ainda percebendo que quando me vejo com um turbilhão de coisas, ainda tem mais um que eu acrescentei, que eu pude ver, né, pela expiação, que é o julgamento comigo mesma. Não é possível, novamente, você estar com isso, sentindo isso, entendeu? Eu fui observar, sabe, percebendo assim, esse turbilhão, como que existe isso. Eu estou compartilhando minha experiência, tá? E a prática é um aprendizado constante. É isso. Mas é assim mesmo. É que assim, embora quando a gente, no caso, quando você está olhando isso, né,
pareça... nossa, mas ao mesmo tempo é gratificante. É nessa hora, porque a gente não via nada disso, né? Então, nessa hora, o primeiro impacto ele é, entre aspas, né? Não, poder assim, não legal, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, peguei mais um, né? E ri daquilo, porque se não rir, aí denso, fica denso. É isso, né? Tem. Porque às vezes não tem como. Por favor, Kátia. Eu vou compartilhar, então, algo que assim, me tocou, né, com as palavras da Leila, da Sara, de todos, né? Eu faltei o estudo, né, de terça-feira, né? Mas não estava programada para isso, né? Estava até na minha agenda aqui. Aqui em cima, né, essa sala de trabalho e um quarto, né? Então, os senhores terminaram lá de fazer aquele negócio lá de botar as lajotas, e tem aquela massa embaixo, né? Eles deixaram aquilo tudo fora por cima e aquilo endureceu. Né? Aí eu falei, ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar. Primeiro eu peguei uma buchinha, que não tinha um negócio para fazer assim, né? Que eles usam isso, né? Uma espátula. Uma espátula, grata. Pense eu, esfregando aquilo para tirar. Aí tirei, botei tudo num saco, assim, aí depois pense eu, erguendo aquilo para tirar de lá e levar lá fora, né? Aí sobe mais três lances de escada. 3. Aí falei, agora vamos lavar, né? E água, sabão e tudo. Eu estou falando aqui do corpo, né? Como que é, né? Eu falei, agora eu vou brincar porque eu já senti, né? O corpo já sentiu pelo o excesso que fez e pela força que fez para levantar peso, né? E subi as escadas, já subi tremendo, as pernas já estavam tremendo de novo. Eu falei, não, eu não vou brincar de não ter corpo agora. Falei assim, vou fazer de conta que eu não tenho corpo, porque se eu conseguir fazer isso, essa parte de esfregar é o mais maneiro. Eu tirando minha conclusão, hein? Aí coloquei lá o material e dali eu esfregar o negócio, não saía não, colega. E eu digo, não, mas mais um pouco de tranquilidade, vai fazendo, Kátia, vai fazendo, para concluir, né? Eu peguei a mangueira e fui esvaziando lá o que precisava. Bem, de quase cinza, não, de cinza ele ficou amarelo escuro. Isso quer dizer que está sujo ainda, né? E aí eu vi que eu já estava muito cansada. Eu falei, eu brinquei de não ter corpo, mas eu ainda não tenho grau para isso. Foi a conclusão que eu cheguei. Porque senão não estaria sentindo o que eu senti depois que eu tomei o banho. Porque daí eu fui tomar banho e falei, bem, agora eu vou sentar ali, fazer um lanche, vou relaxar, esperar, começar a esperar o horário do estudo. Mas ali, quem disse? Tinha mais condição, não. Daí eu falei, nossa, eu perdi meu estudo por causa de um monte de pedra. E meu corpo continuou pesado, sabe? Mas eu não conseguia mesmo, sabe, Sara? Eu não conseguia mesmo, eu tive até febre. Eu não sei por quê, esse negócio também não fui procurar saber por que não, e ela passou sozinha. Mas eu vi assim que o que eu leio aqui, eu sei que é real, mas eu preciso respeitar a mim. Aí isso vai acontecendo devagar, né? Devagar. Eu fui brincar de não ter corpo, eu percebi que eu ainda tenho corpo. Sabe? Ou seja, você não estava em prontidão, porque você entrou naquela frase que fala assim, ó, estás colocando em perigo a tua própria compreensão, ou seja, você fez o inverso do que a frase diz. Pois é. Pois essas que eu não sinto assim, mas poderia ser uma decepção. Eu não me senti assim, sabe? Mas poderia colocar essa palavra. Essas coisas não funcionam desse jeito, né? Eu estou compreendendo isso aqui, sabe? Que não adianta eu dizer, eu não estou sentindo nada. Não é assim. Isso é negação, né? Aí o prêmio que eu ganhei foi de não participar do estudo. Não é, mas, Kátia, mas isso é um aprendizado. Você aprendeu algo.
É que antes você fazia isso e não entendia o que estava acontecendo. Com certeza você passou por esse tipo de coisa, não só você, a maioria de nós, de ter dor no corpo, de passar mal, seja com uma força física, seja de comer demais, de dormir pouco, não importa, né, os excessos, né? E você, aí às vezes a pessoa toma um remédio ou passa por aquilo e depois repete de novo. Hoje você já entendeu que você ainda não entendeu isso que você tem que fazer. Sim. Como você tem que resolver situações desse tipo. Sim. E entende? Como vai ser? Não sei, né? Mas você é que nessa hora você já aí é a ideia. Você agiu da mesma forma que você sempre agiu no seu passado. Sim. Aí você agora abriu uma porta para ver outra forma de resolver uma situação desse tipo, em que existe um desafio do seu corpo, um desafio para você. Entende? Como vai ser, eu não sei, porque cada um é do seu jeito. Entendo isso porque, gente, todos nós aqui somos perebadinho. Entende? Não há... Eu sei que parece, não, mas eu lembro, assim, como se fosse ontem, o dia em que eu acordei de manhã e eu não conseguia virar a tampa da pasta de dente, eu falei, eu morri. Porque aí era assim, já era difícil andar, me mexer. Eu falei, gente, não vou poder usar nem a minha mão para escovar os dentes, gente. Aí eu falei, não, vou ter que mudar a minha vida. Não dá. Entende? Assim, foi um processo. Eu não conseguia mais nada. Eu estava numa situação e até foi né, o criador, ou você ajuda ou você leva. Na época eu nem tinha essa ideia. Mas eu disse, não dá desse jeito. Né? E não era nem tão... Eu era mais jovem do que eu sou hoje. E aí eu entrei, né? E engraçado que funcionou. Ou você leva ou você resolve. Né? Assim, né? Não vou contar a história, mas... E aí, e lógico, o resolve, gente, não é assim... Aí a ideia do falso milagre. Não é que veio e me abençoou com uma luz dourada. Não, ele veio e me abençoou com informação. Foi aparecendo coisas, foi aparecendo pessoas, né? E eu fui usando de algumas coisas, né? Então demorou esse processo, hoje eu praticamente consigo usar as minhas mãos, ainda tem uns 2 dedinhos aqui que de vez em quando, né? Mas demorou praticamente uns 2 anos, né? Para eu dizer assim, agora eu estou bem. Então agora de vez em quando eu ainda tenho flashes do meu passado. Ele vem, né? Mas daí eu já, onde que você andou? O que você andou pensando? O que você andou fazendo? E aí eu consigo, né? Normalmente não dura tanto tempo, ou dura algumas horas, né? Entende? Mais esse processo aí. Mas é assim mesmo. Então você já entendeu que essa Kátia que subiu lá em cima, ela tem que desaparecer. Não importa a justificativa que a sua mente dê. Entendeu? É isso. E aí você que tem que fazer o checklist de todos os pensamentos equivocados que você teve quando você foi fazer isso. Sara, sabe o que foi que eu percebi depois? Que eu fui fazer aquilo, claro, eu estava com boa vontade de fazer, né? Mas ali eu fui olhar profundamente, mas por que isso, né? Medo, porque essa casa não é minha. Medo que, né, o proprietário chegue aqui e veja que está daquele jeito. Ele tira a conclusão do jeito dele, não é a minha. Eu descobri isso. Eu acordei de madrugada, né? E aí eu digo, peraí, mas por que eu fui fazer isso mesmo? Aí fiquei quietinha lá e falei, era medo. Quando, na verdade, eu devia ter deixado lá, eu não dava conta mesmo do que eu fiz. Né? Mas é isso mesmo. É isso. A gente não se dá conta dessas coisas loucas que a gente... Isso são as crenças. Isso é uma crença, né? Que você... Né? Mas eu aprendi, viu? Mas eu depois... Entende? É que é isso. A gente chega num estágio que depois de muita dor e sofrimento...
né? Que não é bom, mas acontece. Aí a gente fala, não, ou é isso, ou é, né? Eu tenho que resolver isso, né? E aí começa isso. Então, você agora, talvez, né, tenha tido o aprendizado em 100%. Não se deixe mais levar, né? Não se deixe mais enganar, né? Às vezes, pode ser que não, né? Talvez daqui é que a gente esquece, né? Às vezes, quando a criança ainda fica lá no sub, aí ela volta por outras linhas, mas é assim mesmo. Tá bom? Encanta, Sara. Agora eu vou continuar aqui. Ó. Ele fala assim, ó. A mente, daí eu vou ler aqui que agora eu nem lembro onde eu parei. Vou ler. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Né? A gente já entende que o corpo não faz nada. Ele fala assim: contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu, a ver além dele, em direção à luz, né? E é isso aí. É a completa mudança mental, completa forma de percepção do mundo. Né? Eu vou usar aqui, Kátia, né? Mas você e 99%, né? A maioria de nós, se a gente entregasse isso ao Criador, ele já teria resolvido o seu problema lá na sua limpeza lá em cima, ou como eu teria que ter resolvido outras coisas com relação a chegar ao estágio que eu cheguei, né? Mas a gente não confia, entende? É assim que acontece. E aí a gente se mete a fazer o que não era para ser feito. Tá? Por favor, Leila. Dentro do que a gente está aqui aprendendo, uma das coisas assim que para mim, né, nas minhas experiências, eu percebo que todos os dias eu faço assim, eu vou até o coração, lá dentro, sozinho, com o Criador, e sempre percebo isso, que o medo é a raiz de tudo. É dele que todas as outras coisas brotam, né? E todos os dias, eu falo esse medo, né? Esse medo que a gente vê, que o outro fala com a gente, ele está dentro da gente. Mas a gente tem medo de ver esse medo que está dentro da gente. É incrível, é incrível. Hoje eu fiquei um bom tempo mesmo, um bom tempo num processo de meditação, de quietude, e percebendo, né? Esse estado de medo. E aí agora aqui, como a Kátia colocou, né? Que depois ela foi rever, observar o medo de que, né, a pessoa chegasse e tudo mais. Mas em mim, eu vejo assim, é o medo que está dentro de mim, né? Esse medo. E aí esse medo, todo dia eu entrego à luz, mas é como você falou, a gente entrega até um certo ponto. Daqui a pouco a gente pega de volta, né? É mais ou menos assim, Leila. Mas aí é assim que aprende. No sofrimento, mas não é no sofrimento, é nos tropeços, né? Neile Lene, por favor. Em relação às experiências, né, que a Leila e a Kátia falou, realmente eu tenho também feito, trabalhado. Eu já falei para você que eu estou fazendo Ho'oponopono por medo e por falta de fé. Todo dia eu estou falando, Neilene abençoada, feliz e curada. Né? Eu estou pedindo a Deus que tire meus medos, consciente ou inconsciente. E tô aí, alguns eu específico, porque eu já sei quais são os medos. Mas tem outros que eu nem sei, né? Então, falou, ó, Deus, você cuida disso aí. E a falta de confiança em ti. Eu já estou te entendendo melhor, já sei da tua grandeza, né? Eu já estou assim, mais conectada contigo. Então, me ajuda a ter mais essa confiança, como a Leila falou aí. Não deixa eu entregar e tomar, não. Eu confio, entregue plenamente. E está dando resultado, gente.
Eu estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais tranquila, entendeu? Dá resultado, o Ho'oponopono, e eu estou fazendo todo dia acirrado, porque eu quero vencer umas coisas assim, depois que eu vencer eu vou falar para vocês. A gente vai vencendo por etapa, né? Porque são muito. Tem coisa que eu lembro da Sara, é muita insanidade. Não, Tem muita insanidade, tem muita sempre. coisa, né? E aí, tá, pode falar. E aí, e essas coisas que a gente vê, essa questão do medo, da falta de fé, ela atrapalha muito o nosso crescimento espiritual e material, né? Atrapalha muito, porque a gente traz tanto repício do passado, tanta coisa das outras reencarnações, né? E aí terminamos nos bloqueando, né? Como a gente já está tendo uma consciênciazinha e a gente quer estar mais pleno e mais leve, aí tem que trabalhar mesmo, usar as ferramentas, né? Vai tirando essas camadas grossas e aperfeiçoando e se alinhando aos poucos. Tá joia? Que nem ele fala que alinhar, ele fala assim, ó, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele, ou seja, a mente foi além do corpo, né? Aí ele fala assim, em direção à luz. Por isso aí a gente entende essa ideia. O corpo se sente bem, mas a gente pensa que é o corpo que se sente bem. Não é, gente. É que é o espírito que está, né, a mente certa mais leve. Tá mais atuante. Então, menos o corpo se sente menos denso, né? A gente vibra de uma outra forma, né? Porque está mais alinhado, né? Alinhado, né? Porque está mais alinhado. Quer dizer, aquele nível de preocupação, né? Como a Kátia falou, eu fiz isso, aí depois que eu vi que era o medo, né? Então, aquele nível de preocupação vai diminuindo, né? E você entrega. E tem certas coisas, gente, que a gente tem que entregar mesmo, porque se a gente não entregar, pira. Se a gente não integrar, desarmoniza. Então, a confiança, a gente tem que entender que, às vezes, na vida, nós só somos um instrumento na mão de Deus, né? Só somos um instrumento. É Ele, o divino, é que faz a obra. Ele só quer que o vaso esteja pleno, como fala aí, né? Que fala assim, que a gente tem que estar, para fazer o milagre, você tem que corrigir os erros, prontidão. Está de prontidão e está pleno, leve. Pronto, é isso que ele quer, né? E aí ele nos usa para fazer a obra, certo? Na verdade, não somos nós que fazemos, né? Então, é uma labuta, né? Porque é no dia a dia, mas se não for assim, nós não vamos aprender, né? A escolona aqui é acirrada. E assim vamos aprendendo. O importante é que nós já estamos tendo consciência, né? Não, é gratidão total. Isso aí é que assim, essa mudança pequena de entender esses processos de mente certa e mente errada, né? Usando aqui o texto, o livro, né? Mas a gente entende em outros autores, em outras formas, também é algo muito semelhante. Gente, é uma mudança completa. Eu penso que isso já aconteceu na vida de vocês, é uma mudança completa. A forma que a gente vai para a vida é de outro jeito. Diferente. É diferente. Totalmente. A vida, vamos dizer assim, a vida em si passa a ter um significado, né? Embora o livro fala nada tem significado, mas ela tem um significado de nos ensinar. Né? E sabe o que eu tenho notado? O que eu tenho notado? Que eu estou saindo muito do intelecto. Eu tenho notado. Hoje, primeiro eu tinha consciência que eu tinha que agradecer os meus dias, e eu agradecia. Agradecia os meus dias, agradecia. Mas agora não, a coisa está mais intensa. Eu estou sabendo a importância do meu dia. Eu estou entendendo que esse dia é uma oportunidade que eu tenho de acertar. É uma oportunidade que eu tenho de me rever, é uma oportunidade que eu tenho de fazer melhor. Então, é gratidão, Criador. Você me deu esse dia, mais esse dia. Então, e você se sente feliz. É isso que se sente feliz. Eu estou aqui.
Tem hora que eu caio, tem hora que eu acerto, e quando eu acerto, acertei mais uma, tem hora que eu caio, né? E aí você se revê, mas agora a gratidão ela vem com mais intensidade, com um estado de consciência maior, entendeu? Não é aquela coisa só do boca para fora, gratidão, né? Mas compreendendo a importância. Incrível que todas as literaturas espiritualistas falam da importância de estarmos vivos, das experiências papapá e papapá. Mas para isso entrar na cuca aqui, lá no nosso consciente, e você sentir essa importância verdadeira do que é sua vida, do que é sua encarnação. Ah, meu, quanto tempo? Eu já passei de 50, né? Eu vim internalizar isso agora. Eu entendi. Eu pensei que eu entendi, agora estou entendendo. Aí daqui a um tempo, talvez, vou entender mais ainda, né? Não, a gente tem que terminar o livro um com Deus, um com o Criador. Oh, meu Deus. É muita graça, entendeu? É muita graça. Tudo em volta, tudo. Tem problema? Tem. Só que tem que você já começa a ver o problema com outro olhar. Não é aquela olhar, meu Deus, o problema, não. Não é assim, né? Você já começa a ver como solucionar. E naquela coisa assim, meu Deus, uma oportunidade aqui de eu ser mais paciente, uma oportunidade de ser mais compreensível, uma oportunidade para ver como é que está meu nível de paciência, né? Meu nível de compreensão, e a minha capacidade de amar, né? Para você se conhecer. Então, é diferente, por isso que a vida fica diferente. E às vezes, né? E tem coisa que era problemão para você, hoje jamais não é, porque você já está aprendendo realmente a entregar a Deus, né? E não tomar. Não tem caso aqui, eu falei assim, hein? Não entreguei a Deus. Esse negócio aqui não dou conta só, não, meu. E a gente não tinha essa consciência assim, né? Ficar pegando. Puxa, entregue, puxa. Vocês assistiram aquele filme, só entrando aqui, eu lembrei da coisa, daquele filme do Ghost, que tem como é que é? Uma negra, uma artista famosa, ela vai entregar um dinheiro para uma freira. Aí o cheque, né? Você lembra? Lembro. Aí ela vai, tira, puxa. Aí tira, mais ou menos isso aí, sabe? Te entrega a Deus e puxa, sabe? Mas é mais ou menos assim. Mas até o dia que a gente vai confiar nessa plenitude e entregar, né? Sem dúvida. Faça obra em nossa vida e no todo. Só isso, gente. Valeu. Obrigada. Fernanda, por favor. Não, aproveitando, né, o que a Neire falou, eu acho assim, importante todas falarem, né? Porque a gente aproveitei muita coisa hoje, de você sempre, né? A gente aprende. E com as amigas a gente aproveita as experiências todas delas, né? Falando, então é muito bom. Aí ela estava falando em entregar, né? E puxar. Eu tenho um mantra que eu falo todos os dias, que eu falo, depois às vezes volto atrás, entrego, puxo e volto, que é assim, entrego, confio, aceito e agradeço. Falo todo dia para os espelhos, entrego, confio, aceito e agradeço. Quando eu não estou entregando muito, eu vou lá no espelho, olho para ele, entrego, confio, aceito e agradeço. Mas é isso. Assim, fortalecendo, né? Porque isso aí vai... Interiorize realmente, né? Assim, no nosso interior, e a gente chega a esse ponto, assim, 100% entregar. Dá força. Quando está querendo sair fora, vai lá correndo, grita, entrego, confio, aceito e agradeço. Mais ou menos assim. A gente tem que ter uns 5, aquela coisa, opa, vamos lá, porque senão a gente não dá conta. Né? Mas é bem isso mesmo. Mas eu acho incrível, assim, essas... E é engraçado que como o exemplo que a Fernanda deu, né? Quando a gente entende, é porque antes você falava eu entrego, não sei o que, e agradeço. Eu esqueci entrego. Você falou? Entrego, confio, aceito e agradeço. Aí tá. Antes, né?
se a frase ela tinha uma ideia, um significado para você. Hoje ela tem outro poder, né? Não é isso? Sim, com certeza. Porque você já entendeu o que é a palavra entrego, aceito, confio, agradeço, né? Então ela tem outra emoção dentro de você. Antes eu falava porque que eu escutei e aí vou tentar, mas sem propósito nenhum, sem acreditar muito, mas agora não, exatamente como você falou. né? É assim que acontece todo o restante. Né? E outra coisa também que eu lembrei, que eu tinha até comentado com você, foi seja feita a sua vontade, né? A do Pai Nosso. Então, hoje eu estou de coração mais limpo e mais pleno quando eu falo, Deus, seja feita a tua vontade. Entendeu? Sim. Porque é a tua vontade que é mais sábia, é a tua vontade, né, que vai direcionar. E eu agradeço também o Joey, porque o Joey, ele mostra isso para a gente, né, nas meditações. Você entrega ao Criador, né? Entrega e ele organiza, ele direciona, ele sabe tudo. Da melhor forma para você. Da melhor forma. Então, isso também interiorizou mais dentro de mim, sabe? Porque essa forma é errada. É que assim, quando ele fala assim, que ele resolva da melhor forma para você. Se nós formos pensar na melhor forma, ela é errada. Isso mesmo. Entende? Por isso que a gente entrega e ele resolve. Por isso que às vezes a gente entrega e ele começa a resolver e aí algumas coisas começam a ficar bagunçadas. Você fala, gente, mas eu pedi luz e o negócio parece que ficou escuro, né? Mas é porque tem que olhar um pouco mais. Ou então a gente tem que perceber coisas que não percebia para que a melhor forma venha. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque realmente eu tive essa experiência. Eu comecei a fazer, o negócio ficou bagunçado. Só que tem que agora que eu estou vendo, porque era uma necessidade mais profunda do meu autoconhecimento. Para você ver uma crença. Era essa forma que ele estava facilitando para você. Entende? Aí você viu a crença, você trabalhou nela, e aí ele te trouxe a solução. Né? É muito importante, a Neri falou isso numa outra reunião sobre o Pai Nosso, essa frase, seja feita a tua vontade, né? E quando ela falou, eu pensei, né, quietinha, eu também tinha nele. Eu tinha também, quando eu falava no Pai Nosso, com muita fé, quando chegava, seja feita a tua vontade, eu gaguejava um pouco, eu sentia que eu gaguejava um pouco, porque eu pensava assim, e se ele não fizer o que é a minha vontade, fazer a vontade dele, seja feita a tua vontade. Eu digo, e se a vontade dele não for a minha? Aí eu tinha. Fernanda, incrível, né? Esse negócio, tá vendo? Olha aí, ó, tá vendo? Não, mas é difícil vencer essa parte mesmo. Eu falo, não é só com relação a isso da entrega. Entregar, né? Aí vai a demora, a gente é resistente. Porque a gente sinal que nós estamos amadurecendo, né? Que era uma falta de confiança no Pai, né? Porque se a oração dele foi assim tão maravilhosa, se a gente duvidar, será que a dele é que é boa, não é a minha que vai ser a boa? A gente tem que rir. É bom que a gente consegue rir de a gente mesmo agora. Antigamente podia ter sofrimento, agora não, agora ele falou, olha, mais uma coisa, né? Isso que é interessante. Maravilhoso, gente. Tá? Eu vou ler mais um pedacinho aqui. Eu não vou ler o parágrafo 7 completo, porque senão a gente vai passar muito, mas eu vou ler um pedacinho e a gente conversa para a gente encerrar. Ele fala assim, ó. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Aí ele fala assim, isso frequentemente acarreta medo, né? Acabou de falar, né? Porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Aí a resposta... É o que nós estamos falando aqui. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala assim, eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro, em defesa da expiação. Daí ele fala assim, não há dúvida de que isso
pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Eu vou até aqui, tá, gente? Não, senão vai ficar muito longo. Eu vou ler a frase de novo. Ele fala assim, ó, o aprendizado corretivo, né? Ou seja, o aprendizado que vai te corrigir, de colocar em ligação com a mente certa, sempre começa com o despertar do espírito, né? A gente já entendeu. Sem espírito presente, não vai acontecer nada. Daí ele fala assim, e o afastamento da crença na vista física. Quem é que é a vista física que ele está falando, gente? É a vista do ego, a vista dos olhos, como diz a Kátia, a vista dos olhos da carne, né? Como fala, né? Entendeu? Aí ele fala assim, isso frequentemente acarreta medo. Já pensou? Seja feita a tua vontade. Oh, meu Deus do céu. E aí você pega essa... Vê atrás. Não, aí você pega essa frase e leva para a sua vida. Por isso que a gente quer ter controle da vida nossa e dos outros. Por isso que a gente não deixa as pessoas irem e não deixa a nossa vida ir. Porque a gente quer fazer uma vontade que nem a gente sabe onde que é, né? Que é a vontade da mente errada. Por isso que a vida é dessa forma. Daí ele fala, então, ó, afastamento da vista física. Isso frequentemente acarreta medo. Por que acarreta medo? Por isso que a gente tem medo. Por isso que o controle é o sinal. Como diz a Leila. Medo, medo, medo. Né? Ele fala assim, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Vai falar assim, olha aí, você tá com raio, você está julgando, né? Você está negando, né? E outro, você. Aí, né? Não, ou então você está sentindo inveja. Aí você sempre pensar que não sentir inveja, né? Sou uma pessoa desprovida de inveja. Aí você vê aquela inveja imensa na sua frente. Aí você fala, ó. É isso, né? Assim, né? Porque a raiva todo mundo tem. Mas às vezes sentir inveja. Ninguém quer falar que tem inveja. Não, imagina, né? Então é isso. Né? Aí você se vê com inveja, é que quando a gente olha e fala assim, eu não acredito que eu nunca tinha notado isso. Né? Eu me achava tão desinvejosa, desprovida da inveja, né? Por exemplo. Então é um dos exemplos, né, que a gente, né? Ou então, né? Né, da história dos apegos, né? Os apegos são os facilitadores, assim, né? Eu sou desprovida. Aí tem um negocinho assim, não. Aí você entra em parafuso, porque a pessoa quebrou, jogou fora, né? Então é essas coisas que a gente vai se dando conta. Aí ele fala assim, ó. Eu disse isso anteriormente, que o Espírito Santo não pode ver o erro, e só é capaz de olhar para o que está além do erro, né? Ou seja, você, o erro em si, a inveja. Então ele vê além daquilo ali, né? Aí ele vê o checklist das suas crenças, ele te mostra tudo, né? Um monte de crença equivocada como essa, que seja feita a sua vontade, né? Daí ele fala assim. Em defesa da expiação. Porque quando ele coloca numa perspectiva mais ampla, né, e ele está ajudando você a poder expiar. É nessa ideia que eu entendi. Aqui, aí ele fala assim, não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. Né? Como diz o Dr. Joe, ficar confortável com o desconfortável. Né? Aí ele fala assim, o desconforto não é o resultado final na final da percepção. Então, a gente, né, sente o desconforto. Né? A gente, às vezes, começa a sentir movimentos, é como se dentro de nós existissem movimentos. E aquilo ali, né? Por exemplo, a ansiedade é né? A gente tá o ritmo coerente, incoerente. Né? Ansiedade, expectativa. Não é assim que internamente a gente se sente? Isso é a ideia. Por isso que eu, né, entendi assim. Agora, se alguém quiser dar um exemplo, né, do que a gente leu aqui, ó, o aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Aí ele falou assim, eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro, e
só é capaz de olhar para o que está além do corpo, né? Além do erro, aliás, em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é um resultado final da percepção. Porque quando a gente viu o desconforto, começou. Ela não é um resultado. Não adianta só dizer, eu tô com inveja, eu tô com raiva, entende? Isso não é o resultado final da percepção. E mais adentro, como a Kátia disse, eu fui lá, fui olhar da onde veio essa minha brilhante ideia de fazer um faxinão com o meu estado, né? Onde eu tirei isso? Aí ela foi ver, né? E outras coisas que a gente faz também, gente, né? E várias, o dia inteiro, o dia inteiro, né? Hoje não é mais o dia inteiro, mas várias horas, várias vezes durante o dia, né? Tem umas brilhantes, nada iluminadas. Tá bom, gente? Alguém quer mais falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrar aqui, porque a gente já deu o nosso horário. Não, só agradecer. Sim, grata, Muito grata. bom, muito bom. Aí a semana que vem a gente puxa mais o fio aí. Pega melhor o parágrafo 7, né? Mas é bom a gente, né? Mas o que eu gostei é que ele deu a resposta para nós, entendeu? Foi o que a gente estava comentando. Entendeu? Eu gosto de se Gratidão, gente. Tá bom? Um grande abraço, né? Outro abraço também. Gratidão. Alguns eu vejo Prazer domingo estar com e vocês. outros terça-feira. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.